A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. E eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da palavra de Deus no livro de Jó. Estamos aprendendo ao longo desse mês de novembro, iniciamos em outubro, e Deus tem falado conosco de uma forma toda especial. Eu estou aqui no último discurso do livro de Jó. A partir desse momento, é o último discurso. Quem está falando aqui é Eliú, o amigo mais novo de Jó. O amigo mais novo de Jó. Eu convido você a ler o texto da palavra de Deus no capítulo 37. Se você ainda não leu esse capítulo, dá uma pausa aí agora no estudo. Dá uma lida em todo o capítulo 37, temos 24 versículos, e quando você terminar de ler esse capítulo 37, continua aí ouvindo o estudo da palavra de Deus, porque fica mais fácil a compreensão. Eu não vou ler aqui todo o texto, porque senão vai ficar muito grande o áudio. Eu pretendo fazer esse comentário em apenas um áudio. Então, meus queridos, o capítulo 37, ele é o último discurso no livro de Jó. Nós estamos, desde o capítulo 4, tendo discursos da palavra de Deus. Se você voltar um pouquinho aí o livro de Jó, você vai ver que o capítulo 1 é Jó sendo apresentado para todos nós. Nós já explicamos. Você pode entrar no nosso canal do YouTube IEPBC Brasil e ouvir todos os estudos desde o seu início, e Deus vai te abençoar grandemente. Então você observa que no capítulo 1 é Deus falando aí a respeito de Jó, e começa já as primeiras provas, onde Jó perde exatamente toda a sua riqueza, todos os seus bens, e o que é mais terrível, ele perdeu todos os seus filhos. O capítulo 2 continua aí a sua luta, a sua prova, e o capítulo 2 é onde Jó perde a sua saúde. A Bíblia diz que Satanás tocou em Jó com a permissão de Deus, e ele foi acometido de uma doença terrível, que foi do alto da cabeça à planta dos pés. O capítulo 3, Jó, ele amaldiçoa o seu nascimento. E a partir do capítulo 4, nós começamos então os discursos. Nós aprendemos aí com o nosso amado irmão Joãozinho, o pai da Maitê. Nós aprendemos aí com Jeuel, pastor Jeuel, o evangelista Jesuá. Nós ouvimos comentários com o nosso diácono Ivan, com o nosso evangelista Elias de Castro, com o nosso obreiro Jefferson, com o nosso obreiro Elto, diácono Elto, e nós aprendemos muito da palavra de Deus com o nosso obreiro Alex, e eles foram comentando os discursos aqui, discursos de Elifaz, discursos de Bildade, discursos de Zofá, porque são os três primeiros amigos apresentados na palavra de Deus. No início, quando eles foram visitar Jó, foram três, não foram quatro. Eliú aparece depois. E Eliú, ele aparece exatamente a partir do capítulo 32. É o primeiro discurso de Eliú. Aí nós temos o capítulo 32, 33, 34, 35, 36, e agora nós estamos aqui no último discurso do livro de Jó. Porque amanhã Deus responde Jó. É claro que Deus já respondeu a Jó, mas no nosso cronograma, no nosso calendário aqui de estudos, nós vamos entrar amanhã, onde Deus responde Jó, e Deus vai mostrar a sua grandeza e sabedoria. O que Eliú está fazendo aqui? Eliú está abrindo caminho. Eliú está abrindo caminho para preparar o coração de Jó para ouvir tudo aquilo que Deus tem a dizer. Então, o livro de Jó, capítulo 37, ele é marcado pela descrição da soberania de Deus, da natureza de Deus.
tanto no inverno quanto no verão. Eliú, como eu já disse, ele era um dos amigos de Jó, e ele mostra para Jó como Deus controla os fenômenos naturais, como tempestade, como neve, como trovões. É de suma importância entender tudo o que está aqui no livro de Jó, capítulo 37. É por isso que eu peço que você leia o texto antes de continuar a ouvir o estudo da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que Eliú mostra a grandeza de Deus, ele também aponta para a ignorância de Jó em relação à grandeza de Deus. E Eliú também exorta Jó a reconhecer a superioridade e justiça do Senhor. Então o que Eliú faz? Eliú está preparando o caminho para Deus falar. Eliú está mostrando para Jó que Deus vai falar, Deus vai falar. Então esse capítulo 37, ele serve como lembrete de que Deus é supremo e seus caminhos são insondáveis e que a humildade e reverência diante dele são essenciais para a compreensão da sua grandeza, da grandeza de Deus. Eliú também destaca a ignorância humana diante da grandeza de Deus, reconhecendo a compreensão do ser humano e mostrando que a compreensão do ser humano é limitada em relação à grandeza de Deus. Então Eliú afirma que a maneira como Deus realiza esses fenômenos naturais é além da compreensão humana. Por mais que nós possamos tentar entender isso, nós não vamos conseguir. Então, o que acontece? Essa perspectiva está de acordo com o pensamento apresentado anteriormente em Jó. E nós já vimos isso. Nós vimos isso que ele afirma que a sabedoria e o conhecimento estão com Deus e que é por meio do seu poder que ele governa o universo. Então, qual é a linguagem utilizada por Eliú aqui? A linguagem utilizada por Eliú para descrever a soberania de Deus na natureza, ela é uma linguagem muito rica. Por que a linguagem é muito rica? Ele vai usar palavras como agitação, ele vai usar palavras como turbulência, Eliú vai usar palavras como tumulto. Tudo isso, irmãos, para descrever a voz de Deus durante a tempestade. Leia o capítulo 37, você vai ver. Olha o versículo 5, por exemplo. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Ele brama com grande voz, troveja com a sua alta voz. Então leia o capítulo 37. Então ele vai mostrando como é que Deus governa todo o seu universo. E ele usa essas palavras. Ele também fala sobre o trovão como a voz poderosa de Deus e o relâmpago como o poder enviado por Deus. Então tudo isso serve para destacar a grandeza de Deus e a sua capacidade de governar toda a criação. Então, quando nós lemos o capítulo 37, nós vamos aprender sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus na natureza, de como ele é. Deus é muito maior de tudo aquilo que nós podemos pensar, compreender. Nós somos limitados para entender tudo isso. Se Jó era um homem limitado, e Eliú está tentando mostrar, porque Deus vai falar, inclusive com Jó amanhã, no capítulo 38, mostrando sobre a criação. Então Deus é o criador e governante de todo o universo. E isso, meus irmãos, nos ajuda a entender a limitação do nosso conhecimento e nos ajuda a entender sobre a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias. Então Eliú começa descrevendo como a neve e as tempestades de inverno e mostra que ela tem um efeito restritivo sobre os seres humanos e os animais. Ele destaca como esses eventos apontam para Deus e sua obra da natureza e como são usados para proteger as pessoas de maiores dificuldades. Então Eliú, ele enfatiza como Deus tem um controle total desses eventos naturais, como a neve, como os ventos, como os frios e como as tempestades. Irmãos, lembra lá dos discípulos que estava naquele mar bravio, as ondas agitadas? Jesus estava dormindo. Jesus foi lá e falou: vento, acalma-se, aquieta-te. E o mar se acalmou.
o mar ficou quieto e o nome do Senhor foi engrandecido e glorificado. Então Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então a descrição de Eliú da tempestade de inverno, ela é muito visual. Ele usa palavras como armazém e câmara para descrever como Deus armazena esses eventos antes de liberá-los. Então entenda, tudo está armazenado por Deus. Ele controla todas as coisas. Eliú fala sobre a formação de gelo e a cobertura de lagos e rios com gelo. Isso destaca, irmãos, a capacidade de Deus de controlar até mesmo os aspectos mais detalhados da natureza e como ele usa esses eventos para os seus propósitos. Então a perspectiva de Eliú em relação à tempestade de inverno serve como um lembrete de que Deus é o governante soberano da natureza e que ele é capaz de controlar todos os aspectos dela. Isso também nos lembra que devemos ter humildade diante de Deus e confiar em sua sabedoria, pois ele é capaz de usar até mesmo as dificuldades e desafios em nossas vidas para nos proteger e nos abençoar. Quem é que nos protege? Quem é que nos abençoa? Não é Deus? Não é Deus que nos abençoa, não é Deus que nos protege, não é Deus que nos guarda, não é Deus que nos livra? Deus é Deus e o nome dele será glorificado e exaltado. Então, em última análise, o capítulo 37 de Jó nos lembra da grandeza de Deus e sua soberania sobre toda a criação. E como seres limitados que nós somos, nós precisamos sempre acreditar que temos um Deus fiel, poderoso, maravilhoso e que o nome dele será engrandecido e glorificado. Então Eliú ele mostra isso no capítulo 37. Na minha Bíblia, por exemplo, no título está dizendo assim, ó, o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua soberania, a sua sabedoria, deve temê-lo. Deve temê-lo. Então hoje, irmãos, assim como no tempo de Jó, muitos de nós enfrentamos tempestades em nossas vidas. Há pessoas que têm problemas na área da saúde, estão enfermos, precisando de uma cura, de um milagre, de um mover de Deus. Pessoas com conflitos familiares. Eu estava vindo do trabalho e eu estava ali esperando para poder bater o meu ponto e uma menina disse assim: agora eu vou voltar para casa e vou ter que enfrentar aquele demônio. Olha só que terrível. A pessoa não tem o prazer de voltar para casa. E ela dizia assim: eu vou ter que voltar para casa agora e eu vou ter que enfrentar aquele demônio. Então o lar dela, e ela falou assim, e ela completou assim: porque o meu lar é um inferno. Estava conversando com a amiga e eu estava ali esperando e eu ouvi esta declaração de uma jovem. Então, irmãos, tem pessoas que enfrentam conflitos familiares, problemas nesse nível em uma casa, onde que o lar tem que ser de paz, de amor, de harmonia, de comunhão, um lar que você sente vontade de voltar para casa, porque quando você voltar você vai encontrar amor e muito amor dentro desse lar. Então tem pessoas que têm problemas de conflitos familiares, outros na saúde, precisando de uma cura, de um milagre, de um mover de Deus, outros estão enfrentando desafios financeiros. Então são tempestades em várias situações. E nós precisamos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Então Eliú estava dizendo para Jó: você tem que entender, meu amigo, que Deus ele tem poder sobre todas as coisas. E Jó está até esse momento sem ouvir a voz de Deus. Ele só está ouvindo Elifaz, Bildade, Zofar, agora Eliú. São as últimas palavras aqui de Eliú. São as últimas palavras aqui em discursos de amigos de Jó. Então o que Eliú faz? Eliú ele destaca
a incapacidade humana de entender completamente os caminhos de Deus. E nós temos que mais uma vez lembrar que nossas mentes são limitadas. Nós não podemos compreender a grandeza e a sabedoria de Deus. E aí, o que nós temos que fazer? Em vez de questionar ou desafiar a Deus, que isso não vai dar em nada, nós devemos nos humilhar diante dele e confiar em sua sabedoria e sua soberania. Então nós temos que entender que Deus é poderoso e que o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Que o nome do Senhor é adorado. Então, que nós possamos nos lembrar desta palavra, que possamos nos lembrar da grandeza e a soberania de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Que possamos nos humilhar diante dele, confiar, adorar, crer que ele tem um escape para nós e que a nossa vida seja regada com a alegria de Deus e que essa alegria possa encher os nossos corações, tirando toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, todo problema, toda desconfiança, toda descrença. Temos que crer. A Bíblia diz: é necessário que nós possamos crer em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu lembrei do texto. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, amados, precisamos confiar em Deus. Precisamos reconhecer a grandeza dele e que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus queridos, leia o capítulo 37 com calma. Veja a grandeza de Deus aqui nesses 24 versículos. E amanhã, se Deus permitir, retornaremos para finalmente Deus responde Jó. Que alegria! Deus vai responder a Jó. E a vida de Jó vai começar a mudar. Porque quando Deus chega, tudo muda, tudo se transforma. E o nome do Senhor vai ser sempre glorificado e exaltado. Meus queridos, muito obrigado. Quero agradecer a confiança do pastor Gideon Júnior, da pastora Loide Ramos. Que Deus possa abençoar. Vamos continuar orando pela nossa pastora Loide, para que Deus possa curar, para que ela possa estar conosco na igreja e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.